Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso 8º dia de aula, agora é o segundo bloco, estamos trabalhando aqui sobre o livro-texto, sobre o capítulo 5, e interagindo sobre outros temas dentro ainda da psicologia pastoral. Leia para nós, pastor Johnny, aqui, o segundo problema, por gentileza, da nossa apostila, ou melhor, do nosso livro-texto, como compreender as pessoas, do Larry Crabb. Vamos lá. Segundo, problemas. Pouca percepção é necessária para concluir que há algo errado com as pessoas. Em algum lugar, os fios da máquina humana foram cruzados. Algumas pessoas sentem-se deprimidas quando um amigo as trata mal. Outras parecem alegremente alheias à rejeição maciça. Muitos de nós travamos uma guerra inglória contra o impulso de comer mais do que deveríamos. Alguns demonstram uma autodisciplina elogiável. Para números cada vez maiores de moças, o autocontrole apropriado se transforma numa busca de magreza por meio de dietas obsessivas, chegando às vezes ao ponto de prejudicar a saúde e até morrer. A maioria dos casamentos começa com o cálido arrebatamento da intimidade esperada. Quase metade deles termina em divórcio. A maioria fica aquém das expectativas. As frustrações sexuais em geral permanecem sem solução e são enfrentadas com retraimento emocional e físico. Impulsos transviados às vezes pressionam com tanta força por gratificação que as pessoas sacrificam família e carreira por alguns momentos de prazer pervertido. Igrejas que começam com votos entusiásticos de unidade às vezes se dividem em dois grupos, resultando numa guerra fria, numa guerra quente ou numa divisão. Algumas igrejas desfrutam de certa unidade, mas nenhuma consegue sobreviver sem problemas significativos. Quando ouvimos falar do filho de um amigo que se meteu em encrencas, podemos notar uma satisfação presunçosa mesclada ao nosso interesse sincero. Em outras ocasiões, ou com outros amigos, sentimos uma capacidade mais completa de chorar com aqueles que sofrem. O que está errado conosco? Não somos realmente muito bons nos relacionamentos? Por que não? Qual é a raiz dos nossos problemas? Essa é a segunda pergunta. Joia, pastor. Então, só fazendo um breve debate, como eu disse, hoje nós estaremos lendo bastante esse capítulo, né? Mas eu amei essa frase aqui, né, logo de início. Segundo, problemas. Pouca percepção é necessária para concluir que há algo de errado com as pessoas. Em algum lugar, os fios da máquina humana foram cruzados. Essa é uma evidência muito pertinente do autor. E eu quero aproveitar agora, inclusive, e fazer algumas citações nesse instante com vocês, do próprio Augusto Cury, no material que eu passei para vocês assistirem. O psicanalista Augusto Cury, ele tem como que eu posso dizer, não só o material, mas muitos livros escritos, mas ele tem um treinamento que ele fala sobre a gestão das emoções. E ele acaba sendo muito ouvido porque ele tem, além de ter a sua própria experiência pessoal, como psiquiatra, eu falei psicanalista, né? Como psiquiatra, ele acabou também sendo um escritor, e não só um escritor, mas um cientista, que ele consegue desvendar um pouco desses gatilhos da nossa consciência, do nosso inconsciente, e ele consegue mostrar por que agimos como agimos. Né? E dentro do treinamento dele sobre a gestão das emoções, ele trouxe, assim, tantos ensinos no material que eu passei para vocês, irmãos. Todos nós, muitas vezes, se não cuidarmos bem da nossa vida emocional, trazemos aquilo que chamamos de doenças psicossomáticas, ou seja, uma mente adoecida, em algum momento, repercutirá no corpo, ou emoções adoecidas, né? Nós não notamos isso,
mas no momento em que a gente começa a ver que o nosso corpo, que o nosso físico, a nossa mente começa a ter alguns problemas, essa é a hora. E dentro do material que eu tinha passado para vocês assistirem, né, ele comenta muita coisa interessante, por exemplo, como que a gente faz essa gestão da emoção, como a gente volta para um equilíbrio emocional. E eu anotei algumas coisas interessantes aqui, e uma das frases que ele diz é quando a gente consegue extrair muito daquilo que é pouco. E aí ele coloca, por exemplo, situações básicas como contemplar a vida, como, por exemplo, ver uma criança, saber literalmente, como ele usa a expressão, namorar a vida. Olha, coisa tão simples, né, irmãos? Namorar a vida. E quando a gente consegue realmente desfrutar dessas pequenas coisas, ou seja, extrair muito daquilo que é pouco, de uma forma positiva, a gente começa a ter uma gestão da nossa emoção, e aquilo que nos afetava anteriormente não é que vai ser abandonado, mas a gente aprende a lidar com essa situação, né? Nesse segundo problema que a gente acaba de ver aqui com o autor, os fios da máquina humana que foram cruzados, disso a gente entende muito bem como resolver essas questões, por isso que entra agora, no caso, né, a ajuda dos especialistas, né? E o Augusto Cury, inclusive nessa palestra que vocês verão, ele vai falar sobre o gatilho da memória, irmãos, que muitas vezes nós temos, como ele chama, né, que nós não estamos sozinhos conosco mesmo. O nosso eu, como ele diz, tem mais 4 copilotos junto. E é muito interessante, aqui eu quero até abrir um parênteses aqui, sabe quando o nosso cérebro dá aquelas pausas, que a gente fala, puxa, eu não estou conseguindo pensar, eu não estou decorando as coisas, e aí ele começa a explicar que isso é algo normal, faz parte da vida, porque o cérebro dá pausas para preservar a mente. Ou seja, nós estamos numa síndrome de pensamento acelerado, ou seja, numa certa hiperatividade. Ora, isso pode ter um fator genético, ele explica, mas pode ser que esse fator genético não seja o motivo da nossa hiperatividade. Só para vocês terem uma ideia, dentro dos estudos do Augusto Cury, ele menciona que de 1 a 2% seria esse fator genético. Mas hoje, as pessoas, por volta de 80% das pessoas estão sofrendo de hiperatividade, e ele diz, o que será que é? Por que é? E muitas vezes a gente está assim, hiperativo, né? Talvez vocês já ouviram aquela expressão do TDAH, né? Quem conhece sobre essa expressão? Ou quem já presenciou isso na família? Gostaria até de fazer algum comentário. De algum modo eu conheço, pastor. Conhece o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Uhum. Muitas vezes tem o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, e tem o TDAH, que é com hiperatividade. Então, quer comentar alguma coisa, pastor, sobre isso? Em casa mesmo, na verdade, né? A gente percebeu na minha filha, ao longo de um período aí, essa falta de atenção, e aí começamos a investigar. E aí a investigação acabou apontando esse déficit de atenção nela. Então, passamos por psicólogos, passamos por neuropsicólogos, enfim, foi um processo um tanto quanto longo. Então, Mas assim, que assusta um Sim. pouco no começo, né? Mas Sim. eventualmente a gente percebe que ao longo do tempo tem formas e formas aí de você acompanhar e tratar. E aqui, sem entrar nos métodos ou de entrar isso daí já seria uma questão de especialista, né, irmãos? Desculpem. Mas nós somos frutos
de uma geração agora inserida na tecnologia, e a tecnologia também, ao mesmo tempo que tem nos abençoado, tem nos adoecido. E aqui é uma observação bem curiosa para nós, que a gente vai ter que aprender a lidar com essa mudança na chave, né, da tecnologia, do acesso à tecnologia. Outra questão bem curiosa também, irmãos, sobre o que gera muita hiperatividade, porque, como eu disse, segundo o próprio Augusto Cury, 1 a 2% das pessoas nascem, é um fator genético. Mas hoje a gente vê, por volta, segundo eles, de 80% das pessoas são hiperativas. E o que estão levando as pessoas a essa hiperatividade? Segundo alguns médicos nutrólogos, também é a má alimentação, irmãos. Né? Nós estamos consumindo muito açúcar ou muitas coisas com cafeína, refrigerantes, e isso tudo cria em nós uma explosão biológica, né? Fisiológica, onde a gente tem muito açúcar, então o nosso cérebro acaba tendo essas explosões. Então, é interessante isso, né? Querem fazer mais algum comentário, meus irmãos, sobre isso, pastor? Como é É? importante, na verdade, né? O remédio exatamente está naquilo que a gente consome, né? Então, de algum modo, a gente pode ter uma vida mais longeva, desde que, né, a gente também se alimente melhor. E eventualmente não está falando sobre longevidade, né? Está falando sobre doenças específicas, mas de algum modo isso acaba refletindo também para nossa caminhada pensando a longo prazo. E, irmãos, pode parecer bobeira, mas eu me lembro que um dos meus professores do seminário, em certa ocasião, falou assim para nós, né, e para mim: ah, bobeira, a gente tendo o que comer tá ótimo. Eu sei que ele não disse isso, porque ele era, afinal de contas, um professor de seminário, ele estava olhando mais naquela perspectiva da sobrevivência, da vida de um missionário. Nesse caso é verdade. E muitas vezes, por uma questão de facilidade, a gente se adequou a um estilo de vida que está nos adoecendo e a gente não percebe. Essa questão dos açúcares, irmãos, isso é novo na história da humanidade. Na antiguidade, as pessoas comiam seus bolos, elas desfrutavam dos seus pães, mas não tinha essa explosão de açúcar que temos hoje. Por exemplo, com a invenção do açúcar né, em barras, em pedras, só os ricos consumiam. Hoje não, qualquer pessoa tem açúcar. E hoje todos os produtos alimentícios têm uma grande quantidade de açúcar e de sal, porque preserva, dá mais tempo para que seja vendido na prateleira. Então, podem ver o quanto nós, sem percebermos, fomos acostumados ao estilo de vida que não é saudável. Isso gera, muitas vezes, sem que percebamos, hiperatividade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias eu conversava com uma irmã da nossa igreja, que ela sempre teve muita prisão de ventre. E aí, esses dias, conversando com ela inclusive disse assim para mim: sabe, pastor, quando chega o frio, me ataca mais dores de cabeça. E ali, meus irmãos, abrindo um parênteses aqui, né? Eu sigo uma médica, que ela também é nutróloga, que ela é discípula do Lai Ribeiro, uma japonesa, aqui da região do Alto Tietê, esqueci o nome dela agora. E um dia, eu assistindo ela disse sobre a água. A água. E eu passo a replicar isso, porque eu não estou prescrevendo nenhum, né, remédio para ninguém. Então, eu digo, irmãos, bebam água. E ali eu conto a experiência dela. Ela disse que durante muitos anos da vida dela, enquanto ela medicava, ela atendia, no final do dia, depois de tanta exposição ali, atendendo pacientes e fazendo né, as suas consultas, ela tinha uma dor de cabeça muito grande. Quando ela começou a estudar sobre a água, ela viu que o problema dela não era a exaustão intelectual, mas a hidratação. E aí ela disse o seguinte: faça um experimento. E eu comecei a fazer a partir de então, irmãos, eu tenho feito isso. Ela fala: quando você sentir qualquer problema, principalmente dores de cabeça, antes de você se medicar, porque o que é um analgésico se não um vasodilatador? Não é um vasodilatador? E ela disse: qual é o vasodilatador que Deus criou, que a natureza deixou à disposição? A água, meus irmãos. A água. Aí ela, então,
que ela indicou? Ela começa, bom, ela é uma japonesa, né? Ela toma uma quantidade de água, 2 litros, coisa assim, ou até mais, e ela falou assim, faça a experiência, tome água quando tiver dor de cabeça. Irmão, sem brincadeira, é o que eu tenho feito. Me veio uma dor de cabeça, antes de me medicar, meia hora, pelo menos eu tomo ali uns 600 ml, 800 ml de água, e espero pelo menos meia hora. Se não passar a dor de cabeça, aí eu penso se eu vou ou não tomar um analgésico. Até o momento, eu nunca mais tomei um analgésico, entendeu? Porque o que é água, senão vasodilatador? E essa irmã que eu falava para vocês agora, que ela tem problemas intestinais, eu disse assim, irmã, por acaso, no frio você bebe mais água? Ela falou, não, pastor. Eu falei, pronto. Ela tem dor de cabeça e problema intestinal. Porque, além de vasodilatador, a água gera em nós o quê? A liberação da mucosa. Quando nós estamos com a garganta seca, é porque a nossa mucosa diminuiu, a gente precisa de água para lubrificar. O nosso intestino é repleto de mucosa. Muitas pessoas têm problemas intestinais simplesmente porque não bebem água, não foram treinados a beber água. E o Lá Ribeiro fala, inclusive, que uma pessoa que bebe água, muitos problemas de saúde, ela seria curado com a água. Que loucura, irmãos. Percebam, entrei nesse assunto por causa da hiperatividade, por causa do açúcar, por causa do que consumimos, né? E falando sobre ainda hiperatividade, deixa eu pegar aqui o material do Myers, né? Porque lembra que na última aula eu falei que eu ia falar um pouco sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Lembra, a gente falou um pouco sobre as fobias, né? Não vai dar tempo, irmãos, de entrar em muitas patologias, em muitos assuntos, né? Porque aqui nessa obra do Myers, aqui no capítulo 15, ele vai trabalhar muito sobre vários distúrbios dissociativo, amnésia dissociativa, fuga dissociativa, distúrbio dissociativo de identidade, distúrbio de ânimo, distúrbio depressivo profundo, suicídio. Então, mas eu queria... Aí depois ele vem também para o distúrbio bipolar, mas falar um pouco sobre o transtorno obsessivo compulsivo, que é o tal do conhecido como TOC. TOC. Vamos lá. Quem é aqui que fecha a porta 3 vezes? Vai ver se o gás está fechado antes de dormir 2, 3 vezes. Bom, está diante de vocês alguém que fecha a porta pelo menos 2 vezes, viu, irmãos? E se é da igreja, eu fecho umas 3, tá? Os irmãos ficam até meio bravos comigo. Parece bobeira, irmãos, mas nós introjetamos. Lembra que eu falei que o Augusto Cury fala que o nosso eu não está sozinho? Ele tem mais 4 copilotos. É muito interessante. Vocês vão dar muita risada, irmãos, né? O que acontece? E mesmo assim, a gente, muitas vezes, os copilotos estão sinalizando certas coisas para a gente ainda não dá ouvido, né? Como se fosse fácil, né? Mas, voltando, eu me recordo que essas duas coisas, a questão do gás e a questão das portas, eu, durante uma fase da minha vida em que eu morei sozinho e depois eu morei com a minha irmã, só nós dois sozinhos, éramos muito novos. Numa ocasião, minha irmã, eu falei para ela, irmã, fechou a porta? Ela disse, eu fechei, mas ela tinha esquecido de fechar a porta. Então, nós dormimos com a porta aberta. E aquilo parece bobeira, mas aquilo gerou em mim um certo medo, porque, somado a uma outra experiência, enquanto eu estava morando sozinho também, teve um dia que eu estava lendo a Bíblia e orando e alguém pulou o muro da minha casa, possivelmente para querer nos assaltar. Naquele momento eu vi alguém pulando o muro e ali eu já mexi nas coisas, a pessoa pulou e foi embora. Ou seja, era um ladrão de galinha, mas eu não sei o que poderia ter acontecido. Então, esse medo, querendo ou não, gerou em mim uma preocupação. Então, até hoje, até meu filho fala, pai, você já fechou a porta. Eu falei, eu sei, filho, deixa o pai ver mais uma vez aqui. Né? O excesso de segurança. Eu sei que, talvez você diga, né? Mas, pastor, até onde está o limite entre a prevenção e a doença?
Bom, a doença é quando já começa a prejudicar os outros ou a mim mesmo, né? Então, percebam, né? Muitas vezes nós estamos tendo pensamentos acelerados, e eu confesso para vocês que isso é algo que eu tenho também um pouco. Eu estou tendo pensamentos acelerados, ou seja, eu estou pensando em várias coisas e estou fazendo algumas outras no automático. Então, por fazer algumas coisas no automático, quando se tratam coisas de segurança, eu gosto de olhar novamente, entendeu? E aí onde entra de fechar a porta, de fechar, né, verificar o gás, etc. e tal. Mas o toque é uma coisa que pode se tornar uma coisa até que nos prejudique, né? É o transtorno obsessivo compulsivo. Tem pessoas que não têm toque, mas elas têm uma natureza obsessiva compulsiva. Já notaram isso ou não? É uma pessoa obsessiva. Tudo tem que ser como ele quer ou ela quer. É muito curioso que, ao longo dos anos pastoreando as ovelhas, geralmente sempre tem um casal em que o marido olha para a irmã e a irmã faz assim. Ela não demonstra agressividade, ela não demonstra hostilidade, ela não demonstra falta de educação, mas ela está no controle da situação. E o marido tem que ficar pianinho, sempre ali meio que olhando para a mulher, para ver as sinalizações. Um Ficamos código, mais né? na igreja? Hã? Um código, né? É os códigos. Vamos! E ali o marido geralmente fica assim, meio sempre vendido, querendo agradar a mulher, e não percebe que Combinado. por esse gesto mais, eu diria, pseudo-obsessivo, na realidade ali, né, nessa fala, seria mais uma passividade agressiva. A pessoa ela é passiva, porque ela não fala, mas ela é dominadora, ou seja, ela é agressiva. Ela impõe e ela lidera por uma persuasão, pela demonstração da sua aparência, dos seus olhares, e ou quem sabe pelo silêncio, o que ela quer ou não quer. Isso pode ser tanto com a mulher quanto com o homem, mas eu já notei que isso acontece muito mais com as mulheres do que com os homens. E é muito curioso, irmãos, porque nesse caso, o pastor ele tem que saber lidar com essa irmã, porque o irmão vai ser mais fácil, porque ele se entrega com mais facilidade. Quem tem uma atitude passiva-agressiva, você tem que fazer a leitura e tentar ir com muita cautela. Mas por que não? Né? Irmão, vem aqui. Não, não quero. Mas por que esse irmão não quer? Dá o espaço da pessoa. Mas já notaram uma personalidade assim? Já conviveram com alguém assim? Já tiveram experiência? Né? Como eu disse, eu já tive mais experiência com as mulheres do que com os homens. Mas quando acontece com os homens, se torna um pouco até mais difícil, porque geralmente o homem tem aquele lado mais orgulhoso e ele demonstra um pouco mais a sua masculinidade. Então, geralmente, ele impõe um pouco mais, né? Mas, só fazendo uma leitura aqui rapidamente, no Myers, transtorno obsessivo compulsivo. Como acontece com a ansiedade generalizada e as fobias, podemos encontrar aspectos do nosso próprio comportamento no transtorno obsessivo compulsivo. Podemos, às vezes, ficar obcecados por pensamentos sem sentido ou ofensivos que não vão embora. Ou podemos nos empenhar num comportamento compulsivo e rígido, verificar várias vezes se uma porta foi mesmo trancada, não pisar em ranhuras na calçada, ou alinhar os livros e canetas em um determinado jeito antes de começar a estudar. Os pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos ultrapassam o limite entre o normal e o patológico quando se tornam tão persistentes que interferem com a maneira como vivemos ou causam aflição. Então, entrando aqui só num ponto, irmãos, aqui,
talvez vocês já viram aquelas pessoas que não pisam em certos quadrados, elas pulam, né? É meio... nós, num primeiro momento, queremos forçar a pessoa. Uma pessoa que tem comportamento obsessivo tem que ser respeitada. Uma pessoa que organiza, né, a caneta, os livros, e alguém vai lá e mexe, essa pessoa, ela passa mal, né? Então, fica aqui só uma dica para os irmãos aprenderem a lidar com tudo isso, tá bom? Voltando um pouco aqui para o Augusto Cury, ele fala também sobre a psicoadaptação. E eu achei bem interessante, né? E uma frase que ele falou que eu gostei muito da frase dele a era dos apontamentos das falhas, nós precisamos sair da era dos apontamentos das falhas para a era da celebração dos acertos. Aqui não é que ele vai para aquele lado da autoajuda ou da afirmação manipulosa, cheia de manipulação. O Augusto Cury, ele tenta trabalhar dentro disso. Ele fala que quando a gente consegue lidar com os acertos das pessoas e trazer os acertos, mais do que trazer as falhas e reforçar nos acertos, a gente pode estar ajudando essas pessoas. Por exemplo, vamos pegar um caso de uma pessoa que tem ETOC, transtorno obsessivo compulsivo. Qual é o lado negativo dessa pessoa? Que ele não consegue viver no caos. Mas qual é o lado positivo dessa pessoa? É uma pessoa extremamente metódica. É uma pessoa que se estrutura. É uma pessoa disciplinada. E se essa pessoa consegue dosar e ter um equilíbrio, ela consegue, de fato, ir bem avante nas suas dificuldades, né? Tá bom, meus irmãos? Então, não se considerem nem um pouco esquisito aí se você fecha a porta pelo menos 2 vezes, tá? Agora, o problema não é esse, não é fechar 2 vezes, é sempre deixar aberta, tá? Cuidado também, né? Deixar a porta aberta pode ser um gatilho aí pro inimigo. Eu me lembro que uma certa ocasião eu era jovem, eu fui para um outro estado e fui para uma cidade do interior. E eu fiquei admirado, porque as pessoas deixavam o carro na rua com a porta aberta. E elas não fechavam a porta de casa. Eu falei, mas vocês... Aí eles diziam assim, calma, paulista, aqui a gente é assim, aqui ninguém fecha. Mas não tem. Não tem caso de roubo, não tem caso de... Eu achei aquilo, num primeiro momento, aquilo me deixava inseguro, né? Porque, imagina, criado em São Paulo, na nossa metrópole, e para um lugar do interior, no caso foi em outro estado, mas era uma cidade ainda um pouco interiorana, que as pessoas deixavam o carro aberto, que era uma loucura para mim. Mas é assim, né? Hoje em dia já não mais, né? Por causa das drogas. Tá bom? Querem fazer algum comentário, meus irmãos? Tem um filme do Jack Nicholson, O Melhor Impossível, que ele conhece uma garçonete e ele é obsessivo. Ele só anda pelo lado direito. É muito legal. Ele tem aquele chama pantin, né? Ele só é obsessivo, ele só quer andar pelo lado direito. É muito legal esse filme dele. Quando só vai colocar de um jeito, ele vai lá e interrompe, ele só quer pelo lado direito. São manias, né, irmãos? E aqui, irmãos, a gente precisa saber conviver com as manias, né? Agora, quando uma mania, quando um transtorno, quando uma ansiedade, para a própria pessoa passa a adoecê-la e adoecer os outros, e onde entra o tratamento, tá bom? Como eu disse na 7ª aula, na semana passada, eu mencionei que filmes e biografias e literatura é uma boa matéria-prima para a gente conhecer esses transtornos, porque muitas vezes a gente não tem um contato com eles, né? Bom, vamos continuar aqui lendo agora a terceira solução. Leia para nós, Maísa, pode ler para nós? Terceira solução apresentada aqui pelo Larry Crabb. Por favor, filho. Terceiro, soluções. Precisamos resistir a... Ih, pastor. Opa, desculpa. Não consegui. Aqui, isso, desculpa.
Precisamos resistir à tentação de ir correndo ler o finalzinho do Romance de Mistério. As conclusões engenhosas do detetive não podem ser totalmente apreciadas sem primeiro compreendermos as complexidades do emaranhado que ele desfez. O mesmo princípio se aplica aqui. Uma apreciação adequada das soluções depende de uma compreensão adequada das pessoas e de seus problemas. A solução do Calvário, por exemplo, é valorizada apenas na proporção em que o problema do pecado é apreendido. Dá uma pausa aqui. Isso daqui tem a ver com o que nós falamos no outro bloco, no primeiro bloco, sobre o ateliê da nossa vida. De nos colocarmos como aluno em qualquer situação. Por mais difícil que seja, não podemos perder a fé, a esperança, e mesmo que estejamos num caos, esses emaranhados, eles serão, mais cedo ou mais tarde, eles serão desfeitos, a gente aprenderá, e a gente entenderá a beleza de tudo isso. Como sabiamente ele colocou aqui, o Larry, né? Ir para o final do romance e ver ali o mistério solucionado vai nos roubar do melhor de todo o enredo, que foi chegar lá. Então, é muito interessante esse ponto, meus irmãos, porque a nossa vida está sendo construída. E sobre essa questão, né, ainda mais aqui, vamos voltar um pouco para o tema, né, da psicologia pastoral, do autocuidado, como resolver as nossas crises, como solucionar, né, a fazermos a gestão das nossas emoções, como ajudarmos os outros, como a gente pode, então, de uma forma ou de outra, sermos alguém que passa o tempo e passa as dificuldades e as privações, e elas não nos destroem, mas elas nos amadurecem e elas nos aperfeiçoam. É só compreendendo um pouco esses emaranhados, dando espaço para curtir esses momentos, e sempre ali pedindo a misericórdia de Deus, para que a gente possa aprender com cada situação. Tá bom? Então, eu achei muito linda essa frase, né? Continua para nós, Maísa, por gentileza. Se pularmos o trabalho difícil e, por vezes, enfadonho, de entender quem somos e por que enfrentamos tantas lutas, nossos esforços em ajudar serão superficiais e, ao longo prazo, em nada ajudarão. Olha aqui, o Augusto Cury, na palestra que vocês verão, ele vai falar uma coisa muito legal, que eu até tomei nota, resolvendo a gestão das emoções. Olha o que ele diz, que as principais decisões humanas sempre são solitárias. Ou seja, é um momento em que nós superamos os obstáculos sozinhos. Eu posso até ter o auxílio externo, eu posso até ter a ajuda de alguém me mostrando o caminho, mas essa decisão que eu tomo de superação, ela é solitária, é uma decisão pessoal. Eu quero, eu preciso, e eu me posiciono. Isso é fantástico, irmãos. Ainda mais numa sociedade ruidosa, numa sociedade midiática, numa sociedade comparativa, em que a gente tem que fazer tudo com todos, isso não é verdade. Por isso que a gente acaba não rompendo certos obstáculos. Porque a decisão tem que ser nossa. E uma segunda coisa que ele fala, ainda dentro dessas gestões das emoções, ele fala que nós precisamos unir os sonhos e as disciplinas. Aí ele fala, quando a gente consegue unir o sonho, ou seja, eu quero melhorar, e eu vou ajudar as pessoas, eu vou romper esse obstáculo, e a gente une a isso com uma dose extra de disciplina, esse é o casamento perfeito, ele chama, porque sonhos sem disciplina geram frustrações. Pode ver, irmãos, quantas são as mensagens de pastores triunfalistas que só jogam sonhos. Você vai vencer, hoje vai ser a virada da tua vida, pode declarar, mas não tem disciplina, não tem atitude prática.
porque a prática e a disciplina remete à ideia do sacrifício. Ou quando não, joga uma proposta, basta você dar o dízimo, a oferta, que na realidade você vai vencer, e a pessoa continua na mesma. E aí, quando a pessoa vai ver, esses sonhos e mais sonhos se tornam o quê? Em frustração. E ele também coloca o outro princípio: disciplina sem sonhos nos fazem sermos pessoas que obedecem ordens, nos torna autômatas. Ou seja, mas a gente fica seco, rígido, porque a gente só tem uma disciplina, mas não tem um sonho, não tem um ideal. E aí ele dá um terceiro caminho para a gente chegar na gestão das emoções, que ele fala que a gente precisa beber o cálice da alegria, que é quando homenageamos a dor, é quando aprendemos a homenagear as perdas. Aqui foi muito legal. Homenagear, celebrar a alegria, ou seja, beber do cálice da alegria, e saber passar pelas dores, pela aceitação. E aqui é o grande momento, que só faz isso quem de fato sabe que estará aprendendo dentro dessa grande escola chamada Escola da Vida, a Escola de Deus. E aqui, irmãos, todos nós nos igualamos. E deixa eu até abrir o meu coração aqui para vocês sobre algo, né? Eu me lembro que eu estava lá no seminário, na Estebenet, na mesa dos professores, e enquanto eu aguardava dar o horário para eu ir lecionar, o Ernesto Nini, ele disse assim: Raimundo, eu nunca que imaginei que eu, aos meus 100 anos de idade, estaria ajudando e cuidando da Elia Tonini. E aí ele começou a abrir o coração dele ali, para mim e para os demais professores, e ele dizia assim: eu nunca que imaginei que eu teria que cuidar da minha esposa. Imagina, irmão, um ancião, né, não é mais nem na terceira idade, na quarta idade, viu a sua esposa adoecer, viu a sua esposa definhar, viu ela ficar com problemas mentais, e ao invés dela cuidar dele, que ele já tinha mais de 20 anos do que ela, agora ele estava ajudando ela. E ali eu não tinha o que falar para ele. Eu dizia mesmo, pastor, ele falou: Raimundo, não está fácil. E eu lembro que nas interações ele buscava ajuda, ele buscava apoio, e eu lembro que alguns professores e pastores diziam: e o que a Igreja do Povo está fazendo? Não, a Igreja do Povo está me dando todo o apoio, mas é um momento difícil. Perceba, um ancião experiente, um homem de Deus, estava agora passando por uma nova fase, e infelizmente ele viu a sua segunda esposa morrer antes dele partir. Perceba, a nossa vida, se a gente quer gerir as emoções bem, a gente precisa tomar decisões solitárias, unir a sonhos e a disciplinas, e também brindar com o cálice da alegria, que é quando a gente aprende a homenagear os momentos difíceis da vida, os momentos de dor. Pode ver, irmãos, esse evangelho raso dos neopentecostais tem roubado isso de nós. Tem roubado o luto. Um dos princípios que Freud trabalha muito é saber passar pelo luto. Pode ver que nós, até hoje, irmãos, talvez pelo medo da vida, medo da sociedade, a gente tem blindado tanto os nossos filhos do medo e do luto, que eles não estão tendo essa experiência com o luto, e é importante isso. Hoje eu comentava com o meu filho, e a gente estava conversando, né? Ele acompanha um rapaz que é lá do Canadá. E aí ele veio aqui para o Brasil, e aí a filhinha dele de 6 anos falou: papai, por que aqui no Brasil tem tantas prisões? Aí ele não entendeu, falou: prisões, filhinha? As casas são todas cheias de grade. Por que tem tantas prisões nas casas? Olha que loucura, né? A gente vive na metrópole, principalmente aqui
no nosso país, né, sul-americano, a gente se acostumou tanto a viver aprisionado que para a gente não é nada, mas uma criança que é criada de uma forma saudável, ela sabe que o normal é ter uma porta na calçada para a rua, né? Você não precisa de uma grade, porque tem segurança básica ali. Eu sei que não é a nossa realidade, né? E aí meu filho dizia, sabe, pai, o fulano de tal disse assim, que ele pretende não explicar isso para a filha. Ele quer, primeiro, continuar vivendo com a filha lá no Canadá, onde ela crie essa perspectiva de vida, que assim é uma vida mais saudável, para depois ele ensinar a ela que, infelizmente, em países perigosos, a gente tem que pôr muitas grades, muitas trancas, muitos portões, e o criminoso fica solto e o residente que fica protegido dentro das suas próprias prisões. Olha que loucura, né, irmãos? Perceba, né? Mas voltando à questão do cálice da alegria, ou quando a gente homenageia a dor, a perda. Por isso, irmãos, não percam uma oportunidade de ensinar a morte ao seu filho, no sentido de ver um gatinho quando morre, um pet, um passarinho. Essa dor, ela é legítima. Não roube isso do filho. Não roube, porque muitas vezes, se a gente roubar essa experiência real da vida, a gente pode fazer com que eles não saibam lidar com esse tipo de emoção. E saber vivenciar o luto, a perda, a dor, a enfermidade, faz parte da vida. Isso só nos humaniza. Tá bom, meus irmãos? Né? Então, eu deixo aqui esses acréscimos do Augusto Cury, porque essa frase que a Maísa acabou de ler, né? Se pularmos o trabalho difícil e, por vezes, enfadonho de entender quem somos e por que enfrentamos tantas lutas, nossos esforços em ajudar serão superficiais e, ao longo prazo, nada ajudarão. Ou seja, a dificuldade, o sofrimento, ele nos aperfeiçoa. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Algum comentário sobre o que eu disse e comentei? Sobre o que eu fiz do apontamento aqui, até do transtorno obsessivo-compulsivo, as frases do Augusto Cury? Querem fazer alguma observação? Eu lembrei sobre a palestra que o senhor fez dos sábios, os tolos e os maus. Um exemplo que o senhor trouxe a respeito de um rapaz que ele recebeu um feedback meio contrário do personal trainer dele. E ali ele tinha a opção, né, de receber como um sábio ou como tolo, né? O personal trainer dele falou, depois de algum tempo dele treinando, que ele ainda estava com sobrepeso, né? E ele pensando que já estava já com um corpo bem legal. E ali ele poderia ter uma reação ruim diante do feedback do personal trainer dele, ou ter ali uma atitude de continuar fazendo e melhorando a saúde. É bem por aí, né? Bem por aí, meu irmão, bem por aí. No caso, foi o próprio Henry Cloud, né? Ele conta a experiência dele, eu cito a experiência dele, né? E percebam, irmãos, como a gente gosta de ser afirmado por quem a gente gosta de ser somente elogiado, né? A crítica, eu sei que tem toda uma questão de sabermos como criticar, mas a gente só vai crescer sendo corrigido, né? Só sendo corrigido. Claro, precisamos de correção em amor, né? Vamos lá. Então, continuando aqui, leia mais para nós, Maísa, por gentileza, um dos obstáculos. Um dos obstáculos que encontramos é que a maioria de nós falta uma teoria clara de mudança. É que a maioria de nós. Como um pai ou uma mãe de pavio curto desenvolve paciência com filhos irritantes? Como um recém-casado apavorado se torna um marido amoroso confiante? Como a mulher que se sente despertada sexualmente por outra mulher se converte ao heterossexualismo? A maioria de nós, inclusive conselheiros e pastores, realmente não sabe. E aqui entra, meus irmãos, uma
coisa muito interessante: o auxílio externo. O auxílio externo. Quando nós recebemos auxílios externos, nós estamos dispostos a crescer para romper esses e outros obstáculos. E aí onde entra a questão do cuidado com a mente. Deixa eu contar aqui para vocês, né? É uma experiência que aconteceu comigo ano passado. Vocês viram que o ano passado eu estava muito esgotado. Foi um ano que calhou de eu não ter tirado férias, em janeiro do ano retrasado, por causa da minha esposa. E então eu fui, né, chegando no final do ano com uma exaustão muito grande, vocês lembram disso? E eu lembro que um pouco antes de dezembro, ali para outubro, um pastor amigo meu me mandou uma mensagem: eu tive um sonho com você. Aí eu mandei uma mensagem para ele: pô, meu irmão, paz, me conta o seu sonho. Não, eu sonhei que nós nos encontrávamos em frente à bolsa, assim que nós saímos do pregão, e na hora que você me via, você encontrava a mim e outro colega, e você ali caía de tanto chorar, de tanto esgotamento. E ali ele começou a contar o sonho, e etc e tal, e ali ele disse que orava por mim, etc e tal. E esse amigo é um pastor muito querido, é o Elias Codinhoto, ele nem sabia que eu estava tão esgotado assim. O que aconteceu? Quando ele me contou esse sonho, eu mais do que agradeci a ele. Ele falou: meu irmão, obrigado, continue orando por nós. Em outras palavras, o que eu disse? Entendi o recado, Senhor. E por isso que eu tentei ali para outubro, novembro, desacelerar um pouquinho para chegar até dezembro. E por que eu estou falando isso para os irmãos, né? Auxílio externo, irmão. Olha como Deus cuida dos seus. Talvez você já teve alguém assim, que do nada sonhou com você, ou te deu uma palavra, ou quem sabe você buscou ajuda a alguém. Isso acaba sendo cuidado com a sua mente, porque, irmão, jamais se esqueça que cuidar da sua mente é também cuidar do seu corpo, porque essa mente e essas emoções está em um corpo. E esse corpo sente coisas boas ou más. E quando nós estamos sentindo coisas boas, o corpo manifesta de forma benéfica. E quando estamos sentindo coisas más, esse corpo reage de formas maléficas. E por isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente pode entrar num esgotamento, né? E numa neura também. Continua lendo para nós, Maísa, por favor. Sabemos que as pessoas deveriam mudar, que os cristãos deveriam crer em Cristo. Cremos que isso é possível. Mas, além de algumas ideias básicas sobre obediência, oração e tempo de estudo na palavra, não temos muita clareza de como a mudança ocorre ou que a causa. Muitas vezes escondemos nossa ignorância através de discussões impressionantes sobre a teologia ou métodos de educação cristã ou estrutura eclesiástica. Porém, o que parece estar sempre faltando na maioria dessas discussões é um modelo coerente de mudança, que seja resultado de muita ponderação. Deixa eu falar aqui algo que eu tomei nota aqui nos meus rascunhos, irmãos, sobre essa questão de mudanças. Sejamos honestos. A gente compreende o porquê nós mudamos e porquê as pessoas mudam? Sejamos honestos. Dá para a gente equacionar, fechar essa conta aqui de forma simples e fácil? Não é não, mas eu acho que às vezes também as pessoas mudam por um motivo, acho que até obscuro, né? É muito por comparação, né? A outra deu certo, então acho que eu vou... Não é nem às vezes um anseio verdadeiro. É muito por comparação. Joia. E agora eu pergunto, pastor, vamos abrir o leque aqui. As pessoas mudam por várias coisas. Claro, no nosso caso aqui,
por querermos crescer em Deus e etc. e tal, mas vamos lá. O dinheiro e o poder mudam as pessoas? Ah, mas com certeza. Vocês já conheceram pessoas que foram mudadas mesmo, de verdade, mudadas? Não estou falando aqui, ficou um pouquinho mais sobre, mudou mesmo, é outra pessoa. Já conviveram com pessoas assim? Pelo fato do dinheiro, o senhor diz? E sim, o dinheiro. Eu conheço. E aí, Gil, conta um pouco dessa experiência. Foi por bem, por mal, foi o quê? É mais o distanciamento, assim, né? Pessoas que eram próximas e agora não estão mais tão perto, por conta que estão, assim, em um outro nível, assim, né? Irmãos, Eu também eu não conheço. sei por quê. Pode falar, Júnior, pode falar. Eu conheço pessoas também, assim. Só que eu tenho uma forma de interpretar. Eu acho que talvez não, a gente vê de forma objetiva que houve mudança, mas talvez a pessoa já era assim, já era desse jeito, mas não tinha oportunidade de mostrar. Mas aí houve uma mudança social, financeira, que isso se tornou mais bem visível. Porque ela, na verdade, camuflava, né, uma humildade que aparentava ser humilde, mas não era, né? Joia. Isso é uma Eu colocação penso, muito boa. O que eu mais? penso, Pode falar. eu penso exatamente igual. Eu acho que o dinheiro ele potencializa aquilo que a gente é. Se de fato a gente está escondendo alguma coisa, ele vai revelar isso. Se Verdade. não, se a gente não tem nada para mostrar de ruim, ele vai contribuir. Eu acredito que Deus até permite que muitas pessoas não enriqueçam, porque Ele quer que elas mudem esse conceito antes de ter esse poder, porque quando vem, a cabeça Verdade. não vai pensar diferente. Verdade. E essa é uma questão muito complicada, meus irmãos, porque, infelizmente, tanto o poder quanto o dinheiro, infelizmente, mudam as pessoas. Não me explique o porquê, esse porquê que vocês disseram, eu concordo com vocês, mas a gente vai ter que saber lidar com isso, conviver com isso, e não é fácil. Eu já tive várias experiências, algumas dolorosas, por sinal, e eu me lembro de um dia que eu estava numa picape de um desses milionários, em que ele estava bravo e falando, poxa, eu detesto o pobre, mas eu conheci a história dele, eu convivi com ele, e ele era pobre, 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 se tornou milionário, só que nós, depois de um tempo, sempre tivemos amizade, ele sempre me conheceu, então ele sempre me respeitou como pessoa e principalmente como pastor. E eu olhei para ele e falei, deixa de ser besta, você veio da onde? Não, porque esse pau velho aqui não deveria existir. Eu falei, para de falar besteira, rapaz. Você não tinha um desse daqui? Ah, e fiquei até meio aborrecido, né? Porque ele estava na sua picape, né? Na sua nave lá, de última geração, se eu não me engano, era uma dessas bem famosas, sabe? Eu não lembro o nome. E aí né, mas ele me respeitava, viu, meus irmãos? É só por isso, sabe? Mas percebe, o dinheiro vai mudar as pessoas. É quando você convive com pessoas que é um pobre melhorado, não é um rico, é um pobre melhorado e que ele começa a fazer essas mesmas coisas que você acabou de falar. Aí é E complicado. por que eu estou falando isso, irmãos? É porque as pessoas mudam. Onde entramos aqui no ponto, eu até tinha tomado nota sobre isso. Ora, as pessoas mudam por causa de uma escolha, de um estilo de vida, e ora elas mudam por causa de um posicionamento social que agora afloram aquilo que estava introjetado e que agora elas estão satisfeitas de viver assim. E também nós não sabemos o porquê as pessoas mudam, ou como tudo isso acontece. No entanto, uma coisa a gente não pode também é perder a expectativa de que as pessoas, assim como elas mudam para o mal, ou para uma vida de soberba ou de egoísmo, elas podem voltar. A gente tem que acreditar nisso, porque senão o que estaríamos fazendo aqui, não é verdade? E uma outra coisa sobre as pessoas mudarem.
As drogas, infelizmente, mudam muitas pessoas também. Alteram a química cerebral, atua mudando o cérebro, o sistema límbico, até mesmo físico, e afeta naturalmente toda a psique da pessoa, e ela passa a ser uma pessoa adoecida, né, na sua maneira de pensar e de enxergar o mundo. Mas Deus também tem o poder de restaurar essa pessoa. Assim como as drogas estragam, Deus em Cristo pode reconstruir. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa aqui para a gente ir para o último bloco? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Alguma observação? Essas drogas é uma mudança que, às vezes, a pessoa é escrava, né? Não é porque ela decide, né? Ela fica escrava das drogas, e as drogas que Quem a domina, né, Júnior? altera, né? Altera todo o sistema, né? Isso é terrível. E a gente tem que ter muita compaixão, porque só quem convive com alguém que foi drogado ou que passou por isso, a gente começa a compreender como isso é peçonhento, né? Tá bom, meus irmãos? E aqui, deixa eu até, aproveitando que a gente falou dessa experiência de pessoas que eram pobres e se tornaram soberba, tem uma história de um pastor, só para a gente fechar aqui o bloco, que um irmãozinho da igreja, né, pedia, pastor, ora por mim, pastor, a vida está tão difícil, eu queria tanto dizimar, ofertar, e olha aqui, meu dízimo é tão pouquinho, né, mas era um irmão bem piedoso na igreja, né, ele ganhava um salário mínimo e dizimava ali com todo aperto, e o pastor, vendo a dedicação dele, falou, não, meu irmão, vamos orar, e o pastor começou a orar por ele para prosperar. Bom, resumindo a história, esse irmão se tornou um grande empresário, e aí um dia o pastor chegou nele e falou, vem cá, filho, vamos conversar um pouco, meu irmão. E aí, como está a vida? Ah, pastor, está muito bem, estou prosperando, abrindo empresas, etc e tal. Aí o pastor falou, poxa, filho, eu estou sentindo falta de você na igreja, aquele meu obreiro, aquele crente piedoso. E vou dizer, viu, irmão, que saudade eu tenho de você daquela época, em tudo, até nos dízimos, porque agora o irmão sumiu da igreja, o irmão não é mais piedoso, o irmão não apoia mais o trabalho, e nem dízimo o irmão dá mais, porque o irmão era simplesinho, ganhava o salário mínimo, era fiel no pouco, mas agora Deus abençoou. Vem cá, meu irmão, deixa eu orar para Deus arrancar tudo da tua vida. O irmão ficou desesperado. Uma piada, né, meus irmãos? Mas que representa bastante a verdade de muitos irmãos, né? Deixa eu orar, irmão, porque pelo menos lá eu não tinha um dizimista, né, que dava muitos dízimos expressivos, eu tinha um obreiro, eu tinha um crente. Agora eu não tenho nenhum crente, nem um obreiro, e nem muito menos dizimista. Então, está correndo do pastor até hoje, né? Está correndo do pastor até hoje. Agora. Esse tá. Bom, é uma piada, mas ilustra bem uma verdade, né? Vamos fechar aqui o bloco, tá bom, meus irmãos? Vou fechar aqui, tá bom? Para a gente ir para o último bloco.